Fala, meus queridos, minhas queridas do Elisa, tudo certinho com vocês? E vamos então para a nossa segunda aula. Antes da segunda aula, eu queria lembrar uma coisa, tá? Hoje vocês estão assistindo aqui a nossa segunda aula, mas ainda nesse mesmo dia eu vou disponibilizar, então não esqueçam de assistir um complemento daquela nossa primeira aula com a resolução de um exercício. Lembra que eu falei que eu ia gravar um para resolver um exercício? Então eu vou resolver um exercício sobre síntese de proteína. E também nesse vídeo, que vai ser um pouco mais curto, eu também trago um complemento, alguma informação a mais em relação a esse processo de síntese de proteína. Mas no material de vocês, meio misturado, meio nesse bolo da síntese de proteína, também tem algumas informações sobre o núcleo da célula, que é isso que eu quero falar um pouquinho com vocês agora. Vai ser uma aula um pouco mais curta, um pouco mais tranquila de acompanhar. Não é um assunto assim que extremamente relevante, cai sempre, mas vale a pena pontuar algumas coisas para vocês não ficarem desesperados. Mas esse nome aqui eu não vi, esse outro nome eu não vi, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o núcleo interfásico e as mutações nos genes, mutação gênica. Beleza, galera? Então vamos lá primeiro o seguinte, o que é o tal do núcleo interfásico? A nossa célula, ela passa por dois períodos de vida ao longo do seu ciclo celular, digamos assim. Ou ela está em divisão, que é a divisão celular, mitose, meiose, que é o assunto do módulo 3, então vai ser o assunto da nossa próxima aula, lembrando que a gente ainda está falando do módulo 2. Então, ou ela está em divisão, ou ela está em intérfase. Então, ela tem esses dois períodos, divisão celular ou intérfase. A maior parte do tempo da vida de uma célula, ela está em intérfase, que é quando ela está funcionando. Tá? É uma célula que produz a insulina, ela está lá produzindo insulina. É uma célula que produz melanina, ela está produzindo melanina. Intérfase é quando ela está funcionando. Quando a gente estuda o funcionamento de uma célula, a gente estuda o funcionamento dela enquanto ela está em intérfase. Porque na hora que ela começar a dividir, ela só vai se dividir, vai parar de fazer qualquer outra função, beleza? Dá uma olhada nessa imagem que ela mostra ali, ó, membrana plasmática, citoplasma, algumas organelas voando ali e tal. E essa estrutura em amarelão é o núcleo. Carioteca, o DNA lá dentro. Então a gente vai precisar conhecer um pouco sobre a estrutura desse núcleo da célula enquanto ela está em intérfase. Bora lá então? É o seguinte, vem comigo nessas imagens. Repara aqui, ó, o que vocês podem observar desse núcleo? Isso aqui é só o núcleo da célula, tá? Ele vai ter a carioteca por fora. Tá vendo aqui, ó? Que ele chama aqui nessa imagem de envelope nuclear, mas vocês podem encontrar como membrana nuclear ou carioteca. Dentro, nós temos esses filamentos todos aqui em roxo, que seria uma tal cromatina, aqui um tal de nucleolo. Vamos com calma, vamos dar uma olhada o que é cada um desses. Lembrando uma coisa bem importante, normalmente a gente representa uma célula como tendo um núcleo, né? A célula tem membrana, citoplasma e um núcleo. Tem célula que tem mais de um núcleo, como essa aqui, ó, células das fibras musculares esqueléticas. Repare, isso aqui é uma célula, tá vendo? Dois núcleos aqui, um, dois, três núcleos. Elas podem ter mais, são vários núcleos periféricos que a célula, que a fibra muscular esquelética tem. Mas nós temos célula com nenhum núcleo. A hemácia, por exemplo, a hemácia é uma célula anucleada. Então não é uma regra esse um núcleo por célula, apesar de ser praticamente uma regra. Então vamos lá para dar uma olhada no quais são os componentes. Primeiro, um componente bem famoso, bem conhecido de vocês, que é a carioteca. A carioteca é uma membrana do núcleo. Uma membrana que é formada pelo quê? Uma dupla camada de fosfolipídio, aquele mesmo esqueminha da membrana plasmática, só que ela tem uma característica interessante. Repara na imagem, ó, que ela tem poros. A carioteca tem poros, que permite a passagem de moléculas grandes, como por exemplo, lembra da nossa primeira aula aqui, online, que a gente viu síntese de proteína? Lembra de um negocinho que acontece lá dentro do núcleo, a tal transcrição? Eu não tenho que pegar um DNA e passar para um RNA mensageiro? Isso acontece onde? Dentro do núcleo. Pego um DNA, passo para um RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro que está dentro do núcleo, ele não tem que sair e apresentar a informação lá para o ribossomo que está no citoplasma? Como é que ele vai conseguir sair e atravessar a carioteca? Não daria se não fosse esse poro. Então o poro serve para o trânsito de grandes substâncias, de grandes moléculas que passam ali. Beleza? Isso é a carioteca. Além da carioteca, existe aqui no meio uma substância gelatinosa que é chamada cariolinfa ou nucleoplasma. Galera, pensem no núcleo
como uma célula à parte, digamos assim. A nossa célula não tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Aqui é um desenho meio parecido, ó. Membrana plasmática seria a carioteca, o citoplasma seria esse tal nucleoplasma ou cariolinfa, e o núcleo seria um tal de nucleolo que a gente vai ver daqui a pouco qual é a função. Mas por enquanto nós temos aqui cariolinfa, semelhante ao citoplasma ou eloplasma da célula, se apresenta como um gel rico em proteínas, enzimas, algumas outras substâncias ali, alguns sais, beleza? Por enquanto, duas estruturas do núcleo numa célula em interfase. Carioteca por fora, cariolinfa, nucleoplasma, mas é óbvio, não podemos deixar de falar do material genético que está ali dentro. Como é que nós chamamos o material genético que está dentro, o DNA ali que está dentro da célula? Cromatina. Galera, a cromatina nada mais é do que o conjunto de DNA que nós temos dentro da célula, dentro do núcleo, e esse DNA está enrolado em proteínas chamadas de histonas. Vamos dar uma olhada no que é isso. Então nós temos aqui ó, o DNA, dupla hélice. Esse DNA ele está associado a proteínas, que são essas bolinhas aqui ó, chamadas de histonas, e ele vai se enrolando nessas histonas, enrolando, 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 beleza? Então, olha só o que nós temos. DNA enrolado em histonas, essa junção, os dois, eles chamam de nucleossomos, não é lá um nome tão importante assim, mas o que eu quero que vocês entendam é uma coisa. Cromossomo é um nome bem conhecido, né? Cromossomos. Ah, nós temos 46 cromossomos dentro da célula. Galera, vamos entender o que é um cromossomo. O cromossomo nada mais é do que a cromatina, quando ela está bem condensada. Repara, ó, aqui nós temos a cromatina, o conjunto de DNA da célula. Quando ela está bem condensada, bem espiralizada, nós chamamos de cromossomo. Nós só observaremos cromossomos na célula quando a célula estiver se dividindo. Eu vou falar bem isso para vocês na nossa próxima aula, que é a aula sobre divisão celular. Enquanto a célula não está se dividindo, enquanto ela está em interfase, não existem cromossomos. O que existe é um DNA todo desenrolado. O que existe é uma cromatina descondensada. Essa cromatina, quando ela está descondensada, nós chamamos de cromonema. Então repara uma coisa, vamos lá, ai meu Deus, é tanto nome, professor. Calma, galera. Conjunto de DNA da nossa célula é chamada de cromatina. Essa cromatina, ela pode estar descondensada, soltona, aí a gente chama de cromonema, ou ela pode estar bem espiralizada, aí a gente chama de cromossomo. Então, dependendo do grau de espiralização desse DNA, nós podemos chamar de cromonema ou de cromossomo. Belezinha? Então, é basicamente o que nós temos aqui, ó. DNAzão, soltão, beleza. Conjunto de DNA com as histonas, tudo isso aqui é cromatina da nossa célula. Aqui quando ele está solto, chamamos cromonema. Quando ele vai enrolando, 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 chamamos de cromossomo. Beleza? Então aqui, ó, cromossomos e cromonemas. São coisas diferentes? Não. Os dois são o quê? É o DNA da nossa célula enrolado em histona. Só que quando ele está solto, a gente chama de cromonema. Quando ele está enroladinho, a gente chama de cromossomo. Ponto. Não é diferente uma coisa da outra, assim. É mais termo chato da citogenética para a gente diferenciar esses dois. Só que aí vale uma coisa interessante. Antes de falar do tal do nucleolo, lembra que tem o nucleolo? A gente falou carioteca, o nucleoplasma, o cariolinfa, cromatina, que é o DNA, e tem essa bolona aqui, ó, que é o nucleolo. Antes de falar do nucleolo, vale a pena a gente ficar atento, frisar uma coisa, que é a figura 47 do material de vocês, que ela trata o seguinte: diferentes regiões do cromonema. Lembra o que é cromonema mesmo? É a cromatina quando ela está descondensada. Quando a gente observa essa cromatina descondensada lá dentro da nossa célula, vem comigo para a imagem primeiro, tá? Ó, acompanha a setinha do mouse ali. Ó. Nós temos regiões dessa cromatina que ela está sempre descondensada. Tá vendo aqui? Ó, descondensada. Isso é chamado de eucromatina. É um filamento menos condensado. Já uma outra região da cromatina, mesmo antes de espiralizar e virar cromossomo, ela está permanentemente condensada ali. Ó. Isso é chamado de heterocromatina. É um filamento condensado. Está sempre condensado aquele bagulho ali. Vamos entender uma coisa. Você lembra lá da nossa primeira aula, que é da etapa de transcrição? Lembra que a transcrição era pegar o DNA e passar essa informação para um RNA mensageiro? Quem fazia isso era uma tal de RNA polimerase, que é a enzima que produz RNA.
Galera, para que a gente consiga, para que a nossa RNA polimerase consiga pegar o DNA e passar para um RNA, ele precisa entender a informação que está no DNA, concorda comigo? Então vem comigo para a setinha. Ó. Essa região descondensada, que é chamada eucromatina, vai ser muito fácil de entender qual é a sequência de letrinhas que tem aqui para passar para um RNA mensageiro. Já esse bagulho totalmente condensado não dá para acessar, não tem como entender o que está escrito aqui. Por isso está escrito nessa imagem que a eucromatina é uma região que apresenta atividade gênica. Como assim? O que é um gene? Gene é um pedaço de DNA que carrega uma informação para a produção de uma proteína. Isso significa que essa região a gente vai usar para produzir proteína, porque a gente consegue pegar essa região, passar para um RNA mensageiro, depois levar o RNA mensageiro para o citoplasma. Já essa aqui não. Essa região a gente não consegue entender. Então o gene está inativo. A gente não consegue transcrever essa região. Se a gente não consegue transcrever, não vai ter RNA mensageiro. Se não tiver RNA mensageiro, não vai ter proteína. Então a gente fala que essas regiões não servem para a produção de proteína. Beleza? Então nós temos regiões que servem para a produção de proteína, que elas estão descondensadas, chamadas de eucromatina, e regiões no qual esse gene vai estar inativo, porque a gente não consegue acessar aquela informação. Conforme a nossa célula vai se dividindo, ela vai precisar condensar todo esse DNA, porque lá na divisão celular, que é o assunto da nossa próxima aula, a gente vai ver que a gente precisa distribuir bem esse DNA para as células filhas. E para isso ele não pode estar todo inosado, todo emaranhado. Esse DNA tem que estar bem organizadinho, que é para a gente poder distribuir. Beleza? Sabendo disso, falta só a gente falar sobre o tal nucleolo. O que é o nucleolo, galera? Nucleolo, como vocês já viram, é uma região lá dentro do núcleo que está mais condensada. E ela é formada por RNA ribossomal. Lembra lá da aula passada que nós temos o RNA mensageiro, que é quem vai levar a mensagem até o ribossomo, é quem será traduzido pelo ribossomo para produzir proteína. Nós temos o RNA transportador, que é aquele que leva os aminoácidos até o ribossomo, e nós temos o RNA ribossômico ou ribossomal, que a gente está vendo agora, que é quem forma os ribossomos. Então, lá no nucleolo, nós temos RNA ribossomal ou RNA ribossômico associado a proteínas, e a grande função desse nucleolo é originar ribossomos. Pô, olha como essa função é importante. Função do nucleolo, originar ribossomos. Qual é a função do ribossomo? Síntese de proteína. Então, quando a gente observa uma imagem de microscopia eletrônica, como essa figura 48 do livro de vocês, ó, micrografia eletrônica de uma célula. O que a gente consegue ver? Heterocromatina sempre vai estar uma região mais escura, ó. Essa parte do DNA que está sempre condensada, a gente vai enxergar de maneira mais escura. Eucromatina, essa região mais clara, basicamente a gente não consegue enxergar isso no microscópio. E o nucleolo, aquela regiãozona mais condensada, que vai ajudar a produzir, a formar ribossomos. Belezinha, galera? Essa é a composição do nosso núcleo numa célula intérfase. Carioteca, cariolinfo, nucleoplasma, cromatina e o nucleolo. E é isso. Para fechar essa nossa aula, eu só preciso mostrar para você uma mutação gênica. Galera, presta atenção numa coisinha aqui, ó. O que é uma mutação, para começar? Mutação é qualquer alteração no DNA que a gente tem. Então, uma troca, uma alteração na sequência de nucleotídeos, daquelas letrinhas, das bases que nós temos aqui. Isso é uma mutação. Uma mutação pode ser boa, e ela vai conferir uma vantagem, um benefício para quem sofreu a mutação, ou ela pode ser ruim, e aí vai trazer um prejuízo, talvez o indivíduo morra, enfim. Mutações ocorrem ao acaso. Não tem como prever onde vai acontecer mutação, quando vai acontecer mutação. Ela simplesmente acontece de maneira aleatória. As mutações, elas vão receber nomes bem fáceis de entender, de acordo com o que aconteceu naquela mutação. A imagem está em inglês, mas vai ser muito simples de todos vocês entenderem. Vem comigo. Temos uma sequência de DNA original aqui, ó. Repara, os pares, ó. CG, 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 TA, TA, TA. Lembra duplinha? Dupla fita, unida por ligação de hidrogênio, tudo mais. Quando esse DNA for duplicado,
Lembra que a gente faz aquela, separa as fitas, usa cada uma como molde para fazer outra. É durante esse momento, essa etapa, que a nossa célula pode cometer um erro. Como assim um erro? Ela troca aquela letrinha, era para ser um C, aí botou um A. Isso vai provocar uma alteração chamada mutação. Essa mutação pode ser classificada como uma substituição. Olha como é fácil entender o que é uma substituição. Essa é a nossa sequência original, e aí quando ele foi duplicar esse DNA, ele substituiu. Um par de base foi trocado, era para ser um CG aqui, só que ele trocou por um AT. Por que isso pode ser um problema? Vamos lembrar da nossa aula passada? Lembra que esse DNA vai ser usado para que a gente produza um RNA mensageiro? E esse RNA mensageiro é cheio de códons. E na hora que o ribossomo vai ler, ele lê de 3 em 3 letrinhas. Cara, se a gente pegasse essa fita de cima aqui, ó, acompanha no mouse comigo, setinha do mouse, para produzir um RNA mensageiro, o que a gente teria no RNA mensageiro? G, 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 A, A, certo? G, 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 A. E aí o ribossomo ia ler isso, aí você procuraria naquela tabela G, 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 A. Só que como ele trocou agora a sequência, se esse DNA for usado, o códon do RNA mensageiro não vai mais ser G, G, G. Vai ser G, G, U. GGU. E se você for procurar na tabela, pode ser um aminoácido diferente. Portanto, uma mutação, ela pode provocar uma alteração na proteína. Na aula, galera, ó, falei para você antes que vai ter uma aula logo mais para vocês, que eu vou fazer um exercício sobre síntese de proteína. Lá nessa questão, que era uma questão da UFSC, sobre a síntese de proteína, tem uma alternativa que pergunta isso, que fala sobre mutação, troca naqueles pares de base, e se isso vai mudar a nossa proteína ou não. Mas pode mudar. Então, isso é uma substituição. Não é muito difícil entender o que seria uma deleção. Deleção, eu estou deletando, removendo um par de base. Por que isso pode ser um problema? Porque antes, a sequência que a gente tinha para formar um códon era aqui, ó, GGG, por exemplo, CCC, isso ia ser passado para um RNA mensageiro. Agora não é mais essa, agora vai ser GG, pulou, vai ser um A. O CC pulou, vai ser um T. Isso vai gerar um códon de RNA mensageiro diferente e pode gerar também um aminoácido e uma proteína diferente. Assim como nós temos uma deleção, tirar um par de base, a gente pode ter uma adição, acrescentar um par de base a mais. Isso também vai mudar, porque antes a gente tinha sequenciazinha de 3 em 3, lembra a trinca? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente tem 1, 2, 3, o 4, 5, 6 é aqui, ó, CAA. Não é mais o AAA que tinha antes. Então vai deslocar os códons, deslocar aquela nossa sequência de transcrição e de tradução. Portanto, recapitulando, mutação é qualquer alteração no genoma, no DNA, no material genético, alteração na sequência de nucleotídeos. Ela ocorre ao acaso, de maneira aleatória, não tem como prever. Lá em evolução, em genética, a gente fala um pouquinho mais sobre mutação, não só gênica, mas também cromossômica, alteração nos cromossomos. Beleza, galera? Então, por enquanto era isso. Eu quero só fechar a nossa aula fazendo uma questão que até tem um pouco a ver com isso que a gente viu agora, tá? Mas também vai ter um pouco a ver com o que a gente vai ver na sequência de divisão celular. Em células eucarióticas, a cromatina pode se apresentar como eucromatina, que é uma forma ali não espiralada, ou como heterocromatina, uma forma muito espiralada, muito condensada. Na metáfase, muitas regiões de eucromatina elas vão se transformar ali em heterocromatina, formando os cromossomos bastante espiralados conforme o esquema. Então repara aqui, cromatina está aqui, na intérfase, belezinha, tem uma parte que está soltinha, chamada eucromatina, uma parte que está bastante espiralada aqui, ó, condensada, chamada heterocromatina. À medida que tudo isso vai se condensando, na divisão celular, tudo vai ficar espiralizado, tudo, tanto a parte que já estava, quanto a parte que estava de boa, que era a eucromatina. Tudo vai ficar bastante espiralado só na divisão celular, que é o assunto da nossa próxima aula. E aí ele pergunta, considerando uma mitose típica, não lembro mitose, tudo bem, não precisa. A formação do cromossomo bastante espiralado favorece o quê? Por que durante a divisão celular o cromossomo tem que ser bastante espiralado? Por que eu trouxe essa questão agora? Não é para falar de mitose,
é para falar de uma coisa importante. Ele falou assim, ó, que muito espiralado facilita a transcrição dos genes pela RNA polimerase. Galera, é totalmente o contrário. Olha só, essa região que está bem pouquinho espiralada, ela é que vai ser transcrita pela RNA polimerase para que depois o ribossomo traduza e a gente produza proteínas. Quando tudo isso condensa e fica bem condensado, acabou síntese de proteína. Quando a célula está se dividindo, não tem síntese de proteína nenhuma. Nenhuma. A síntese de proteína vai acontecer só aqui, durante a intérfase, e só nessa região descondensada. A resposta para essa questão é a B, distribuição do DNA para células filhas. Quanto mais condensado, mais fácil é de organizar e distribuir esse DNA, que é o que nós veremos na aula seguinte, que fala sobre divisão celular, mitose. Então, ó, não vai facilitar a síntese de proteínas, essa espiralização, redução do cariótipo. Meu Deus, o que é cariótipo? A gente vai ver o que é cariótipo só lá em divisão celular e em genética. Beleza? Por enquanto ficamos assim. Era isso que eu queria falar para vocês sobre núcleo interfásico e sobre as mutações. Um assunto que nem é lá dos mais importantes, mas vale a pena pelo menos a gente dar uma olhadinha. Valeu, galera! Lembrando que quem não entendeu alguma coisa, a gente vai passar a ter plantões, tá? Então a gente tem plantão, vocês têm o nosso horário dos plantões. Apareçam lá para a gente trocar uma ideia sobre a matéria, sobre coisa que já passou, sobre coisa que está por vir. Estou lá para ajudar cada um de vocês. Beleza, galera? Valeu, foi um prazer, abraço e até a nossa próxima aula.